E a gente está aí nessa jornada, né? Vamos lá para a palavra. E a gente tem ido aí nessa caminhada, nessa mensagem de todo domingo à noite, que é na direção certa. E a gente tem ouvido aqui várias coisas aqui, vem vários irmãos aqui, o pastor Ronald, o pastor Luiz, mas também já veio a irmã Laiane, o irmão Giovanni. Então, assim, nós temos ouvido aqui, né? Temos aprendido, né? E o que eu tenho mais aprendido aqui é que andar nessa direção certa não é só você olhar para um caminho e sair seguindo ele, mas é uma mudança de mentalidade e uma mudança de atitude. Então, o Senhor, Ele vai nos conduzir nessa mudança de atitude, através da nossa mudança de mentalidade por causa da palavra de Deus. Então, como o pastor disse aqui, o pastor Ronald estava falando, né? Não adianta a gente ficar planejando férias, não adianta a gente ficar planejando coisas, porque nessa direção que o Senhor vai nos conduzir, a gente vai ter que renunciar a muitas coisas. Vai ser necessário que a gente abra mão da nossa própria vontade para fazer a vontade do Senhor e seguir nessa direção que Ele vai nos conduzir. Eu entreguei a minha vida para Ele, agora Ele está na direção. Agora é Ele que vai conduzir, agora é Ele que tem os planos, agora é Ele que tem a direção certa. E eu vou, durante essa caminhada, eu vou renunciando. Essa é a verdade. Aos meus conceitos, às minhas razões, aos meus pensamentos, aquilo que eu creio, porque eu fui criado dessa forma, não. Agora eu vivo pela palavra. Agora eu vivo da maneira que Ele vai me conduzir. Então, baseado nisso, dessa mudança de mentalidade, nessa renúncia que vai ser necessário que nós viemos a fazer ao longo dessa jornada que Ele vai nos levar, é que eu trago aqui para vocês hoje essa mensagem com esse tema aqui. Esse é o tema da mensagem de hoje. Deixe suas redes para seguir Jesus. E ao longo da palavra de Deus, nós vamos falar sobre diversos personagens que tiveram que renunciar a si mesmo, a sua própria maneira de viver, para viver a maneira que Jesus vai nos conduzir. A gente poderia aqui falar de Abraão. Abraão vivia muito bem na terra dele, era um homem bem sucedido na terra dele, mas o Senhor o chamou para ir para um outro lugar. O Senhor o chamou com um propósito na vida dele. E mesmo sem saber qual era esse lugar, ele respondeu sim para esse chamado de Deus. E foi para um lugar que ele nem sabia onde era, mas ele sabia quem estava conduzindo ele, quem ia estar à frente da direção dele. A gente poderia falar aqui sobre Moisés, que estava no palácio, diante das riquezas, tinha poder, certo? Mas aí ele recebe um chamado, e a palavra vai dizer que ele mesmo não quis ser chamado como filho da filha de Faraó, para seguir com o povo de Deus pelo deserto. Ele abriu mão da sua vida para responder sim a um chamado de Deus, a uma ordem que Deus tinha dado para ele. A gente poderia falar sobre Jesus, que abriu mão da sua glória para vir, para cumprir o seu ministério, para que eu e você pudéssemos ter a nossa vida justificada por causa da morte dele. Ele abre mão da sua glória para dizer sim à ordem que Deus tinha dado para ele e cumprir esse chamado. Então, a gente poderia falar sobre os discípulos, e é sobre eles que eu quero começar falando com você hoje, que está lá no texto de Mateus 4, 19 e 20. Jesus vai falar com André e Pedro, e ele vai dizer para André e Pedro: sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Aqueles homens eram pescadores, mas quando o Senhor chamou, o texto vai dizer que eles não foram para casa pensar, eles não foram para conversar com alguém da sua família para analisar, mas o texto diz que no mesmo instante eles abandonaram as suas redes e foram com Jesus. Existem aqueles dois verbos ali, deixar e seguir, que são dois verbos que são um convite. Abandonem as suas redes, agora deixam e me sigam.
deixam as suas redes e agora me sigam, que eu farei de vocês pescadores de homem. Sabe, queridos, vai chegar um momento que vai ser preciso a gente deixar algo para melhor seguir a Jesus, para responder a essa convocação que Jesus vai nos fazer. O convite, portanto, vai ser todo dia nós renunciarmos às nossas razões, às nossas vidas, para seguir a Ele, para que vidas sejam impactadas. Ele irá nos fazer pescadores de homem. Ele vai fazer com que através das nossas vidas, vidas sejam transformadas. Mas para isso, eu preciso renunciar todos os dias às minhas vontades, aos meus planos, aquilo que eu penso que vai me levar ao sucesso. Sabe, André e Pedro não hesitaram nisso. A fonte de renda deles, o sucesso deles era a pescaria. Era tudo que eles tinham. Eles eram pescadores, mas eles largaram tudo para lá. Eles não sabiam para onde Jesus estava levando eles, mas ele sabia que aquele chamado ia levar eles a cumprir um propósito através daquele que o Senhor tinha enviado para alcançar vidas. Por isso eles não hesitaram, por isso eles não pensaram em si mesmo, por isso eles não pensaram nos negócios deles. Eles abandonaram tudo que tinham e continuaram com Jesus. Eles responderam a isso aqui, a convocação. Jesus convoca a todos nós para pregar o Evangelho a toda a criatura. Toda a criatura. Eu não posso ficar pensando que eu vou ter uma carreira de sucesso. Sabe, o Senhor não me botou em um determinado lugar para eu conquiste coisas sem pensar na necessidade que o mundo precisa. O mundo precisa daquilo que eu e você temos muito bem guardado dentro de nós. Mas se ninguém levar isso para eles, um dia nós também estávamos lá fora. Um dia nós também estávamos perdidos e houve alguém que respondeu a essa convocação e chegou junto a nós e falou e apresentou Jesus para a gente e tornou o nome de Jesus conhecido, que respondeu em obediência a essa ordem que Jesus deu: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Agora eu chamei vocês para que vocês vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda a criatura. Sabe, queridos, o Senhor, Ele não te colocou nos lugares que Ele te colocou para que você, no final do mês, receba um salário. Ele não te colocou num lugar que Ele te colocou para que você aprenda algo, para que você desenvolva algo, para que você tenha uma vida bem sucedida. Não estou dizendo que isso é errado, nada disso. Mas o Senhor, Ele não te colocou no meio de pessoas do qual você forma um ciclo de amizade para você entrar nessa sociedade e viver bem com essa sociedade. Mas Ele te colocou para que eu e você venhamos a anunciar o nome de Jesus para todas essas pessoas. Pessoas que estão necessitadas de ouvir uma palavra que liberta. Pessoas que estão entregues à depressão. Pessoas que estão entregues a caminhos e direções erradas que o mundo tem conduzido elas. As drogas. Pessoas que estão entregues a crises de ansiedade. Pessoas que estão sendo direcionadas pelo mundo a tirarem as suas próprias vidas, porque elas não conhecem aquele que veio para morrer por elas. E quem há de apresentar isso a essas pessoas? Quem há de tornar o nome de Jesus conhecido para o mundo? Quem responder a essa convocação? E quem pode responder a uma convocação é quem conhece. Quem conhece é quem busca. Quem busca é quem recebe. E quando eu recebo, eu posso dar. Então, eu tenho um chamado, eu sou convocado para cumprir uma missão agora. O meu campo missionário é onde o Senhor me coloca.
E naquele campo missionário, eu preciso tornar o nome de Jesus conhecido a todos. Não é tornar o nome de Jesus conhecido, como vai ter aqui o final de ano, tem o Natal. Aí todo mundo sabe que Jesus é o... Não é tornar o nome de Jesus conhecido, mas é tornar o nome conhecido de Jesus através de toda a obra que Ele fez. Toda a obra completa, certo? Nós não precisamos mais viver debaixo de uma direção errada. Essas pessoas não precisam mais viver debaixo de uma direção errada, serem escravos do Senhor errado, como nós aprendemos hoje de manhã aqui, mas serem escravos do Senhor certo. E como vão saber se não há quem os fala? Se não há quem os leve? Se não há quem apresente para eles essa transformação que ocorreu dentro de mim e dentro de você? Como vão saber? Só podem saber através daqueles que respondem ao chamado. O Senhor nos convocou. Ele nos chamou o pastor, o diácono, o pregador. E um camarada que entendeu isso muito bem, abrindo mão de todos os seus conceitos, todos os seus pensamentos, sabe? Todo o seu intelecto, que era um cara muito inteligente, foi Paulo. Paulo, ele abriu mão de tudo isso para que tornasse o nome de Jesus conhecido por todos. Paulo vai ter, numa determinada situação, uma discussão na igreja de Corinto, porque ele entendia que o pregador da palavra merecia receber uma ajuda da igreja, que a igreja poderia ajudar para que ele cumprisse a missão dele, e ele achava justo isso, para que ele levasse o nome de Jesus adiante. E essa discussão, houve esse debate, mas sabe qual é a conclusão que Paulo vai chegar no final de tudo isso? Cara, olha, se vocês vão ajudar, eu não sei. Se vocês acham que é justo, eu não sei. Mas eu vou responder a minha convocação. Eu vou cumprir a minha missão. E olha a conclusão que Paulo chega no texto de 1 Coríntios 9,16. Cara, essa versão da Bíblia Viva aqui é sensacional. Olha o que Paulo vai declarar para aquelas pessoas no meio daquela discussão. Contudo, pregar o Evangelho não é nenhum mérito especial para mim. Eu não poderia deixar de pregá-lo, mesmo que eu quisesse. Eu seria completamente infeliz. Ai de mim, se não o fizer. Sabe, o que Paulo está dizendo aqui, o que ele está defendendo aqui, olha, se vocês vão contribuir para a minha obra missionária, se vocês acham justo o que eu recebo, isso aí é um assunto que vocês resolvam, mas eu tenho um chamado, e eu vou cumprir o meu chamado até o final. Eu vou levar o nome de Jesus aonde Ele me colocar. Eu não vou abrir mão disso. Ele me chamou para uma missão e eu vou cumprir a minha missão. Não vai ser esse debate, não vai ser essa discussão, não vai ser esse benefício que possa ocorrer ou não que vai me impedir de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Ele chega a dizer que ele seria completamente infeliz se ele não fizesse isso. Ele se tornaria um homem totalmente infeliz se ele não respondesse a essa convocação e cumprisse o chamado dele, do Senhor. Ai de mim se eu não fizer. Ai de mim. É essa a conclusão que Paulo vai chegar. Sabe, queridos? E a conclusão disso que eu posso falar com vocês aqui é essa aqui. Os benefícios materiais não se comparam aos profundos e eternos benefícios espirituais que iam de vir. Sabe? Não importa se ele haveria de receber, mas o que importava era cada vida que ele alcançou. O pastor falou hoje aqui, as prisões de Paulo, estava ele na prisão e tinha um guarda lá, algemado com ele. E ele estava preocupado com a situação dele, preso? Ele estava preocupado em evangelizar. Ele estava preocupado em fazer o nome de Jesus conhecido. E ele tornou no meio de toda aquela guarda o nome de Jesus conhecido. E vieram diversos ímpios e saíram todos convertidos, porque Paulo não abriu mão disso. Paulo não abriu mão
Não importava o que ele haveria de receber como galardão, como prêmio ou como recompensa, mas a recompensa dele era ter vidas alcançadas, sabe? A recompensa dele era cumprir o propósito para o qual Deus havia chamado ele, e esse propósito também é um chamado para mim e para você, de tornar o nome de Jesus conhecido, de levar o nome de Jesus dentro do nosso campo missionário. Nós não vamos alcançar todas as nações, mas a minha nação é onde Deus me colocou para falar do nome de Jesus. Eu não posso olhar a necessidade de alguém. Não é que eu vou me tornar um crente chato, onde tudo eu vou falar de Jesus, toda hora eu vou falar de Jesus, mas eu preciso ter a percepção daquele que necessita de uma palavra, daquele que precisa conhecer a direção certa, e eu não posso me omitir diante disso, sabe? Eu não posso me calar. Tem momentos que a gente precisa se calar, mas tem momentos que a gente tem que abrir a nossa boca e falar do nome de Jesus para essas pessoas, sabe? E Paulo não hesitava em fazer isso. Certa feita, Jesus, no meio dos discípulos, os discípulos preocupados se Jesus iria comer alguma coisa, se Jesus tinha fome. Jesus, você precisa comer. E Jesus deu essa resposta aqui para os discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua boa obra. Então, a comida de Jesus, sabe o que ele estava querendo dizer para os discípulos? Cara, eu não vim aqui para me distrair com as coisas desse mundo, não. Sabe? Olha, o que tem nesse mundo aqui, eu não vou ficar preocupado, não. Eu não estou preocupado com o que tem para mim comer. Eu não estou preocupado qual é a hora que eu vou comer. Eu não estou preocupado se eu tenho fome. Mas eu estou preocupado em fazer a vontade do meu Pai e terminar a obra para o qual Ele me enviou. Sabe? Jesus não veio perder tempo com as coisas atrativas desse mundo. E eu e você? Será que a gente está soltando as nossas redes rapidamente, como André e Pedro, que imediatamente soltaram as redes, ou a gente ainda está preso a essas coisas que nos atraem no mundo, que tomam o nosso tempo no mundo? Será que eu estou preocupado ainda com o que eu haverei de conquistar? Aonde eu alcançarei? Será que eu estou preocupado em ser bem sucedido financeiramente, porque através dessas condições eu posso ser considerado pelo mundo uma pessoa bem sucedida? Sabe, o próprio Jesus vai dizer lá em João 14:12 que nós haveríamos de fazer obras maiores do que as dele. Nós haveríamos de fazer obras maiores do que as deles. Mas será que eu estou preocupado em terminar essa obra? Não só em fazer, mas cumprir esse chamado e terminar essa obra da mesma forma que Jesus tinha esse conceito, essa decisão de terminar a sua obra, terminar a obra daquele que me enviou, e eu estou preocupado em terminar a obra daquele que me convocou? Será que eu estou preocupado com isso? Porque a prioridade de Jesus era essa aqui, ó. Jesus tinha como prioridade em sua vida fazer a vontade do Pai. Ele não estava preocupado com outra coisa. Ele não estava preocupado com ele mesmo. Ele não estava preocupado com o que ele haveria de padecer. Ele estava preocupado em fazer a vontade do Pai, mesmo que essa vontade seria para que ele morresse numa cruz por causa de mim e de você, por causa do meu e do seu pecado. Ele não estava preocupado, mas ele estava preocupado em cumprir o chamado do Pai, em fazer a obra que o Senhor o chamou para cumprir. E é essa pergunta que eu trago como reflexão hoje. Eu e você estamos dispostos a renunciarmos a si mesmo? Será que eu estou disposto a renunciar a mim mesmo? Será que você está disposto a renunciar a si mesmo, aos seus desejos, às suas conquistas, aquilo que tem te atraído nesse mundo, abrir mão das suas razões
para cumprir essa jornada da qual o Senhor tem nos chamado, para seguir essa direção da qual Ele mesmo tem nos conduzido? Será que eu estou disposto a abrir mão de mim mesmo, da minha própria vontade, para levar a palavra de Deus àquele que está necessitado? Olhar para a vida do outro, olhar para a obra da qual o Senhor me chamou e levar essa palavra para que o outro seja liberto da mesma forma que eu fui liberto? Será que eu tenho essa disposição? Porque aquele que tem essa disposição vai se tornar discípulo de Jesus, e se tornando discípulo de Jesus, vai poder levar a palavra, vai levar uma palavra de cura, de libertação, vai poder levar o nome de Jesus às pessoas. Ele mesmo falou sobre isso. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Sabe, amar a Jesus vai exigir de mim uma demanda diferente desse amor, que é o amor que nós temos como os irmãos em Cristo. É uma demanda diferente, é amar a Jesus e não dispersar da pessoa de Jesus. Se nós estamos seguindo a Jesus agora, eu não posso perdê-lo de vista. Se eu perder ele de vista, eu posso entrar por qualquer caminho e simplesmente não ser a direção da qual ele está me conduzindo. Então, eu preciso amar a Jesus da mesma forma que ele nos ama, certo? E ali ele não está dizendo para você desprezar a sua família, ele não está dizendo para você desprezar as suas coisas, ele não está dizendo para você desprezar o teu irmão. Mas se eu amo a Jesus, se eu tenho amor a Ele, se eu sigo a Ele, através do amor dEle que eu vou aprender, por causa da presença dEle em mim, eu vou ter toda a facilidade do mundo de amar a minha família, de amar o meu irmão, de amar aquele colega abençoado do meu trabalho, e levar a ele uma palavra que vai ser transformadora. Sabe, nós cantamos aqui que o Senhor nos enche do amor que transforma o mundo. Mas quem vai levar esse amor que transforma o mundo? Eu e você. Eu e você, que estamos cantando porque conhecemos. Se conhecemos do amor do Senhor, se conhecemos do amor dele, nós vamos levar o amor de Deus para essas pessoas. Então, eu preciso ter um amor específico por Jesus. Não é um amor qualquer, como se eu estivesse amando mais uma pessoa que faz parte da minha vida. Como se eu estivesse amando mais uma coisa que faz parte da minha vida. Como se ele fosse mais um. Não, ele tem que ser a minha prioridade. Sabe? Um verdadeiro discípulo ama Jesus como Deus. Ele veio sim 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Então a gente ama Jesus como Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Alfa, o Ômega, Ele está na direção, Ele agora é quem controla tudo, Ele agora está no comando, é Ele agora quem conduz, sabe? É através dEle que eu venço o pecado, não é através de mim, não é através da minha capacitação, sabe? É através dEle que eu não vou permitir que Satanás ganhe espaço, não só na minha vida, como na vida de outras pessoas, porque eu vou levar o nome de Jesus, aonde Satanás estiver ganhando espaço, eu levo o nome de Jesus, eu levo a palavra que liberta, e aí eu tiro aquela pessoa de uma escravidão, para um senhor errado, a escravidão, para ser servo de um senhor certo. Então, é uma mudança. Então eu não permito que ele ganhe espaço. Eu preciso me posicionar e testificar às pessoas desse amor. E esse amor, ele vai ser totalmente contrário ao que o mundo quer nos dizer.
E por causa desse choque que nós vamos entrar com o mundo, porque o mundo vai falar uma coisa, vai levar para uma direção errada, e nós vamos combater isso com a palavra de Deus, nós vamos ter dificuldades para enfrentar esse mundo, mas nós vamos vencer, porque a palavra dele diz que nós teríamos aflições, mas nós teremos bom ânimo, porque vencemos o mundo, porque ele venceu o mundo. Então, se ele venceu, eu também já venci, certo? Então, eu preciso estar preparado para carregar uma cruz contrária a este mundo. E o mundo vai tentar sempre o quê? Me combater, me tirar. Mas Jesus disse em Lucas 14, 27: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Mais uma vez ele está dizendo aí, para ser discípulo, é preciso a gente combater o mundo, sabe? É preciso a gente estar preparado para que o mundo não nos aceite por causa do nome dele. Por causa do nome de Jesus, eu e você podemos passar por perseguições, humilhações e sofrimento. Mas será que eu estou disposto a negar a mim mesmo e passar por tudo isso por causa do nome dele? Será que eu estou disposto mesmo a negar a mim mesmo para sofrer todas essas situações? Certa feita, uma passagem que tem lá em Lucas 9, 57, a partir do versículo 57, vai dizer, um camarada vai dizer isso aqui para Jesus, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Pô, que palavra de ânimo é essa aí, hein? O cara está dizendo, eu vou contigo, Jesus, por onde quer que fores. Estou aí contigo, estou fechado contigo, na direção que tu for, eu vou também. Aí Jesus dá essa resposta aqui para esse camarada: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus não está querendo dizer para aquele cara ali, não seguir ele não, mas Jesus está trazendo para aquele camarada uma reflexão. Cara, você está disposto mesmo a seguir um camarada que não tem nem aonde repousar a cabeça? Está mesmo disposto? Está mesmo disposto a sofrer humilhações, perseguições, sofrimentos por causa do nome de Jesus? É uma reflexão que eu e você precisamos ter. Essa resposta que Jesus disse, certo? Se você continuar lendo esse texto de Lucas 9, vai dizer que Jesus chamou outro homem para seguir. O camarada disse: não, peraí que eu tenho que ir lá sepultar um parente meu. Aí chamou o outro para me seguir: não, peraí que eu tenho que ir lá me despedir da minha família. Sabe, são pessoas que tinham até a boa intenção de seguir Jesus, mas tinham coisas mais importantes para fazer, para resolver. Então, não basta só ter a boa intenção de seguir Jesus, mas será que eu estou disposto a deixar aquilo que é mais importante para seguir Jesus? Para seguir um cara que não tinha nem onde repousar a cabeça? Por causa do nome dele, eu estou disposto a padecer, a carregar uma cruz contrária a esse mundo? É um versículo que fala para a gente refletir se realmente nós não estamos somente com boas intenções, mas boa intenção só não basta. É preciso renunciar, é preciso abrir mão, sabe? E aí a gente vai aprendendo com o apóstolo Paulo. Ele também entendia muito bem isso. Ele entendia muito bem isso, que ele deu essa declaração aqui no texto de 2 Coríntios 12, 10. Já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições e nas dificuldades, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Era nesse momento que ele se fortalecia no Senhor, sabe? Enquanto eu estou preocupado em levar o nome do Senhor adiante, eu sei que Jesus está cuidando de tudo. Eu sei que Ele mesmo está cuidando de todas as coisas.
É esse entendimento aqui que a gente precisa ter. Que o inferno, ele vai tentar o tempo todo criar em nós uma mentalidade para a vida do homem, que é o voltar-se para si mesmo. É isso que o tempo todo o mundo está tentando nos direcionar. E nós precisamos, dentro da igreja, como discípulos do Senhor, rechaçar isso na nossa vida. Sabe, é uma mentalidade onde o homem ele não precisa mais de Deus. Onde as conquistas dele podem levar a ele a alcançar tudo aquilo que ele deseja. Ele é capaz sozinho de conquistar e de buscar todos os seus anseios. Ele não precisa de Deus. É isso que o inferno quer que o mundo ache, que ele pode sozinho conquistar todas as coisas. Sabe, o inferno quer que ninguém renuncie a si mesmo, mas viva a sua própria vida. E é dessa maneira que o mundo tem vivido. É dessa maneira que o mundo tem achado que pode vencer. Eu mesmo decido sobre a minha vida, eu mesmo escolho a minha direção, eu mesmo resolvo os meus assuntos, eu mesmo tomo a frente de tudo, eu mesmo tenho capacidade, eu mesmo. E o Senhor está fora disso. O Senhor não faz parte disso. Mas nós já descobrimos que sem Ele não há uma direção certa a se tomar. Não tem como viver sem a presença dEle na nossa vida. É indispensável estarmos na presença dEle. É indispensável entregarmos a nossa vida a Ele. É indispensável que Ele assuma o controle da nossa vida. Quantas vezes a gente já tem ouvido aqui: as coisas estão dando errado, as coisas não estão funcionando, e você vai continuar dessa forma, achando que você pode continuar no controle da sua vida até quando? Sendo conduzido na direção errada, vendo tudo dar errado e achando que eu mesmo posso resolver, eu mesmo tenho capacidade de tomar a frente de todas as coisas, e as coisas continuam dando errado. Mas quando eu entrego a minha vida para Jesus, agora é Ele que tem o controle. Sabe, eu preciso renunciar. É isso que Jesus vai dizer sobre um discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Sabe, Jesus não está dizendo para a gente abrir mão, mas tudo que eu tenho, tudo que eu faço, é para o nome dEle, é para a honra dEle, é para a glória dEle, é para o reino dEle. Eu me disponho de tudo que eu tenho, tudo que eu faço, para que o nome dEle seja conhecido, para que a palavra dEle seja levada por todos os cantos, da onde o Senhor me colocar. Eu preciso ter essa disposição, e eu preciso renunciar todos os dias. Não é a boa intenção de todo domingo, mas é todos os dias renunciar a mim mesmo, a minha própria vontade, e olhar a necessidade daquele que precisa do meu lado, que às vezes pode estar no meu trabalho, que às vezes pode estar na minha faculdade, na minha escola, na minha vizinhança, que às vezes pode estar numa condução que você pode pegar. Mas eu preciso estar preparado para renunciar às minhas próprias vontades, sabe? Não estar preocupado com o horário do meu compromisso, porque muitas vezes eu posso perder o compromisso, mas cumprir o propósito de Deus nessa terra. Então, eu preciso estar preparado todo o tempo para renunciar às minhas próprias vontades e tornar o nome do Senhor conhecido. O discipulado é um movimento que deve começar com a rendição e a submissão a Jesus e a sua palavra. Porque nós não vamos nessa caminhada sozinho. Ele não vai nos levar nessa direção e vai falar: agora vocês vão. Não, mas a gente vai debaixo de uma autoridade. Porque Jesus é a autoridade. Ele tem toda a autoridade. Nos céus e na terra, Ele é a autoridade. E quando eu tenho uma autoridade, e uma autoridade me convoca a fazer alguma coisa, uma autoridade me dá uma missão para que eu cumpra, a minha resposta é ser
obediente a essa autoridade. Já que Jesus é essa autoridade, Ele tem o direito de governar sobre o céu e sobre a terra. É dele essa autoridade, eu entreguei a minha vida a Ele, eu agora preciso ser obediente a Ele. Eu agora preciso ser obediente à ordem que Ele nos dá. Porque Ele é a autoridade, Ele tem a autoridade, Ele conquistou essa autoridade. É direito dele ter essa autoridade. E eu preciso obedecer à autoridade do nome de Jesus. E é debaixo dessa autoridade que Ele vai nos conduzir. É debaixo dessa autoridade que Ele vai mandar eu e você cumprir isso aqui. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. E com essa autoridade, eu já estou terminando, gente. E com essa autoridade que Ele tem, que está sobre o governo dele, eu agora posso ir e fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu agora respondo em obediência a essa autoridade. Você pode falar para o teu irmão do teu lado? Agora vai e faça discípulo de todas as nações, sabe? E a minha nação, o meu campo missionário, é exatamente aonde o Senhor me plantou, aonde o Senhor me colocar, sabe? E muitas das vezes não é o lugar que a gente planejou, não é o lugar que os nossos planos estão todos preparados, mas Jesus nos manda cumprir esse chamado, e eu e você precisamos agir em obediência. É necessário que eu e você levamos o nome de Jesus a todas as pessoas, sabe? Não dá mais, o pastor já tem falado aqui, o tempo está se cumprindo. Precisa de pessoas que levem o nome de Jesus adiante, conhecido, a palavra do Senhor conhecida. O mundo não está preocupado com a volta de Jesus, porque eles não sabem da volta de Jesus. Mas nós estamos preparados, nós não estamos preocupados, nós estamos preparados. E diante dessa preparação, agora eu vou obedecer ao Pai, porque Ele é uma autoridade sobre a minha vida, e Ele me deu uma ordem, e eu vou cumprir essa ordem, sabe? E vou cumprir o chamado, e vou cumprir a obra dele até o final. Eu vou cumprir a ordem dele até o final. Eu tenho que me preocupar com isso, eu tenho que tornar isso prioridade na minha vida. Se eu não torno isso prioridade, quando tiver alguém que precisa dessa palavra, precisa dessa transformação, precisa conhecer o nome de Jesus, se eu não tenho essa prioridade, eu vou lembrar de qualquer outra coisa na hora, mas não vou lembrar de falar do nome de Jesus, de falar da palavra do Senhor. Talvez eu vou até ajudar com conceitos pessoais meus que não vão valer de nada, talvez só sirva para mim, mas não vai servir para o outro. Mas essa palavra aqui é para alcançar todos. Jesus veio por todos, Ele veio para salvar todos, mas é necessário que eu entregue a minha vida a Ele. É necessário que todos conheçam isso, sabe? É necessário que eu leve o nome de Jesus, que eu torne o nome de Jesus conhecido. É necessário que eu trabalhe para isso, para que Ele alcance mais e mais vidas. Eu sou um cooperador dessa obra. Eu me coloquei como cooperador dessa obra. Eu me ofereci em sacrifício para ser um cooperador dessa obra, dessa convocação. E eu preciso responder a isso. E eu quero terminar nessa noite com essa frase aqui de Agostinho, que é aquilo que a gente tem que ter no nosso coração. Deus não será maior se o respeitas, mas tu será maior se o servires. Se coloque de pé nessa noite, meu irmão. Louve ao Senhor, em nome de Jesus.